Cumprimentando a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Os irmãos que estão em casa, estão aí nos assistindo. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. E que nesta noite nós possamos adorar a Deus. Você aí na sua casa, nós aqui na igreja. Com um único propósito de servir a Jesus e ser abençoado e edificado por Ele. Quero compartilhar uma palavra com os irmãos, uma palavra que tem ardido ao meu coração, que se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo de número 2. E o versículo diz o seguinte: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidade, é tudo vaidade. Vou ler mais uma vez, para que esse verso possa ficar gravado ao teu coração. E se você quiser aí na tua casa, pega uma caneta, fique com a tua Bíblia aberta e anote esse versículo, que diz assim: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, é tudo vaidade. Queridos, eu estava hoje à tarde meditando na palavra de Deus e Jesus colocou essa palavra ao meu coração. O texto em que eu acabei de fazer menção, talvez não é muito conhecido, mas quem escreveu o texto foi Salomão. O que é interessante no texto é o conteúdo que existe dentro dele. A Bíblia está nos dizendo, através da vida de Salomão, que tudo nesta vida acaba se tornando vaidade. A palavra vaidade, ela significa algo muito interessante que muitas vezes vai muito além daquilo que nós pensamos sobre o significado dessa palavra. A palavra vaidade que Salomão está mencionando aqui não significa exatamente a vaidade que nós estamos acostumados de ouvir, que é aquela vaidade referente à estética, à beleza, ao modo de vestir, ao modo de andar. Mas a palavra que Salomão expressa aqui, ela tem uma profundidade ainda maior. Interessante é que Salomão, ele era um homem muito sábio, muito inteligente, e ele aplica muito bem o sentido dessa palavra dentro do contexto. Pois a palavra vaidade, então, significa tudo aquilo que é vazio, tudo aquilo que é oco, tudo aquilo que nisto não tem propósito, isto então é vaidade. Isso é tão interessante que, quando nós analisamos esta palavra, no contexto que o apóstolo Paulo vai dizer aos irmãos em Roma, carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 20, o apóstolo Paulo vai dizer que toda a criação ficou sujeita a esta vaidade. Mas não por sua causa, não por sua vontade, mas porque ela foi sujeitada a isto. Essa palavra, então, dentro do contexto de Paulo, ela nos diz respeito à criação, não à criatura. O que Paulo está mencionando é que até a natureza se tornou vaidosa após a queda do homem, após a queda de Adão no jardim do Éden. A natureza, e após o pecado ter adentrado na humanidade, tudo então se tornou vaidade. Tudo então se tornou, de certa forma, vazia, oco e sem propósito. Então Salomão tinha prioridade e particularidade para falar sobre essa palavra. Até porque ele vai usar o exemplo da sua vida. Ele não vai usar o exemplo de pessoas para contextualizar essa palavra. Salomão viveu uma história interessante onde essa palavra foi aplicada de forma intensa na sua vida. Interessante, quando nós analisamos a vida de Salomão, nós entendemos um pouco de quem era Salomão. Salomão foi aquele homem que, quando foi dado a oportunidade a ele de pedir alguma coisa para Deus, a Bíblia me diz que ele não desperdiçou esse pedido. Ele foi muito inteligente, pois não pediu riqueza de princípio,
não pediu um reinado próspero de princípio, mas o pedido de Salomão foi que Deus desse sabedoria, para que ele pudesse entrar e pudesse sair do povo sem nenhuma complicação. Deus então, observando que Salomão havia usado a sua inteligência e pedia alguma coisa de forma sábia, Deus então disse que não somente ia dar para ele sabedoria, mas que o reinado de Salomão ia ser o reinado mais bem próspero de toda a humanidade. Quando nós vemos a vida de Salomão, a história de Salomão, percebemos isto. Salomão foi um homem que a Bíblia diz que o seu reinado foi um reinado de paz. Todos os inimigos de Israel, Deus exterminou até o reinado de Davi, dando então a Salomão a oportunidade de reinar de forma sábia, de forma com muitos privilégios. Este então era Salomão. Então Salomão, no decorrer da sua caminhada, nós encontramos registros dentro da Bíblia, que por incrível que pareça, Salomão vai se encontrar vivendo uma vida de vaidade. Perceba, quando nós nos tornamos pessoas vaidosas, isso significa que nós estamos buscando e vivendo com tudo aquilo que é insignificante diante de Deus. Salomão viveu isso na sua vida. Em alguns momentos da sua história, Salomão tropeçou e começou a viver com coisas que eram insignificantes, que não agregavam nada na sua vida. Por isso, com prioridade, ele vai dizer: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Salomão, na sua vida, na sua trajetória, vai cometer alguns erros, e é sobre os erros de Salomão que eu quero ministrar para você aqui nesta noite. Interessante que quando a gente pega a vida de Salomão para citar como exemplo, alguém pode chegar e falar: se até Salomão errou, sendo um homem sábio que teve um reinado próspero, isso então também me dá liberdade, me dá motivo para também praticar o erro. Mas escute bem essa palavra que eu vou te dizer. Homem inteligente, homem sábio, quem tem o Espírito de Deus na vida, entende e sabe que se alguém cometeu algum erro, precisa entender que este erro não é para ser cometido também na minha vida. Então o fato de Salomão ter errado, isso não nos dá a liberdade de errar e pecar também. E eu quero compartilhar os erros que Salomão cometeu, para que você entenda que também Salomão errou. Mas isso não vai te dar a liberdade para que você erre conforme ele errou. Porque o Espírito de Deus nesta noite vai alcançar a tua vida, vai alcançar a tua casa, vai alcançar a tua mente e vai te ajudar a entender que os erros que Salomão cometeu, você não vai cometer. Quando Deus escolhe Moisés lá no Antigo Testamento, a Bíblia diz que Deus vai escolher Moisés para ser o legislador do povo hebreu. E com isso Deus vai começar a dar algumas ordenanças para Moisés. Uma dessas ordenanças que Deus vai dar para Moisés é referente ao rei que futuramente fosse instituído sobre Israel. Interessante que quando Moisés recebe as informações de Deus, Deuteronômio capítulo 17, versículo 16 e 17 vai dizer que Deus então vai falar para Moisés: Moisés, quando um homem for colocado como um rei sobre o meu povo e a minha nação, este não vai poder andar de qualquer forma. Então eu vou passar para você algumas restrições, uma lista do que este homem não vai poder fazer e praticar na sua vida. Eu acho interessante que Moisés então vai começar a destacar algumas características, e essas características Salomão, ele andou de forma errônea, conforme a palavra de Deus sobre o seu reinado. Perceba que Moisés vai dizer o seguinte: fala e escreve assim: o homem que for colocado como um rei para reinar o meu povo, este homem, ele não vai poder ajuntar para si muitos cavalos e muitos cavaleiros. A segunda restrição que Deus vai dar para Moisés dizer e escrever é a seguinte: este rei não pode fazer o meu povo voltar novamente ao Egito. A terceira restrição:
Moisés vai escrever e dizer o seguinte: este homem que for instituído rei, também não pode ajuntar para si muitas mulheres no seu reinado. E a quarta instrução que eu quero destacar nesta noite é: Moisés escreve em Deuteronômio capítulo 17, versículo 17, e este homem que for colocado rei sobre Israel, também não pode ajuntar para si prata e ouro. A Bíblia então vai destacar muito bem a vida que Salomão teve. Pelo fato de Salomão ser um rei sábio, tudo o que ele fazia dava certo. Então a Bíblia diz que ele vai começar a levantar o templo, vai começar a levantar uma casa, para que nesta casa Deus pudesse ser adorado e a glória de Deus se manifestasse. A casa que Salomão foi o arquiteto para ajudar a levantar essa casa, era uma casa tão maravilhosa, tão linda, que todas as nações vizinhas ficaram sabendo do reinado de Salomão, e ia até Salomão, e com isto trazia muitas coisas para ele, muitos presentes. A Bíblia vai dizer, na carta, no livro de 1 Reis, que Salomão então vai começar a receber muitas coisas das nações circunvizinhas. E isto que estava acontecendo agora com Salomão, era um ponto de exclamação para que ele prestasse atenção no que ia acontecer após este momento na sua vida. A Bíblia então vai relatar que Salomão vai começar a juntar e praticar coisas que Deus já havia falado lá em Deuteronômio através da boca de Moisés. Quando Salomão, ele começa a reinar, a Bíblia diz que ele faz o povo voltar ao Egito. Olha que interessante, a primeira observação, o primeiro erro que eu destaco aqui que Salomão cometeu foi justamente este. Ele fez o povo voltar mais uma vez para o Egito. Uma vez que o povo foi arrancado do Egito com mão forte, através da vida de Moisés, Deus havia dito: nunca mais esse povo pode voltar por este caminho. E agora muitos anos se passou e Salomão vai fazer o povo mais uma vez voltar ao Egito. E eu fiquei me perguntando por que Salomão fez o povo voltar ao Egito. O fato é que Salomão estava vendo alguma coisa interessante no Egito. De uma certa forma, Salomão estava dependendo de coisas que ainda estavam no Egito. Então o primeiro erro que Salomão cometeu na sua vida e no seu reinado foi justamente este: Deus já havia lhe tirado do Egito, então tudo aquilo que ele precisava já não estava mais no Egito, estava agora com ele, com a sua vida e com o seu reinado. Então não tinha por que Salomão olhar para trás e voltar e fazer o povo voltar mais uma vez para o Egito. Então aprenda com os erros de Salomão e não cometa isso na sua vida, porque Deus já nos tirou do Egito. Não tem por que a gente olhar para trás e voltar mais uma vez para o Egito, até porque nós não dependemos mais daquilo que está no Egito. A nossa vida agora é uma nova vida em Jesus Cristo. Os nossos olhos têm que ser fitos nele. Aleluia. A Bíblia diz que ele, Jesus Cristo, é o autor e consumador da nossa fé. Com isto eu entendo que é para ele que eu devo olhar e não para o Egito. A minha e a tua dependência, irmão, já não está mais no Egito, mas está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Aleluia. Esse é o primeiro erro que Salomão vai cometer. Mas afinal, qual era o propósito então? Qual era a dependência de Salomão fazer o povo voltar no Egito? Isto diz muito bem naquilo que ele pegou e buscou no Egito. Após Salomão fazer o povo voltar ao Egito, para ele achava que ele tinha privilégios e coisas que pertenciam a ele e ao reinado dele no Egito. Essas coisas eram os carros e os cavaleiros. Então, quanto mais o Salomão fazia o povo ir ao Egito, mais ele adquiria para si carros e cavaleiros. Isso é muito interessante, porque carros e cavaleiros na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, significava proteção. Então olha que coisa linda, irmãos, que a Bíblia está nos entregando aqui nesta noite.
Salomão estava dependendo do Egito. E na verdade não era algo comum que ele queria encontrar lá. Salomão queria de fato proteção. Porque o rei que tinha muitos carros e muitos cavaleiros, este rei era um rei bem visto. Era um rei que causava medo nas nações circunvizinhas. Quem olhava para um rei que tinha muitos carros e cavaleiros chegava à conclusão: este rei é protegido. Então o que Salomão está querendo buscar no Egito é proteção. Aleluia. Mas este erro também Salomão cometeu. E nesta noite o Espírito Santo vai gritar na minha e na tua alma, para que nós não cometemos o mesmo erro que Salomão cometeu. Porque na verdade a nossa proteção não está no Egito. A nossa proteção não está no mundo aí fora. A nossa proteção está em Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. O próprio pai de Salomão fala algo muito lindo, muito interessante a respeito deste assunto. Davi vai citar em um salmo dizendo: uns confiam em carros, uns confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, porque Davi sabia que a proteção do reinado dele não era a proteção por causa dos carros e cavaleiros que ele tinha carros e cavaleiros sim, mas a maior proteção do reinado de Davi era Deus que dava para ele. Então receba nesta noite, através dessa transmissão para a tua vida, proteção do céu, e não é o mundo que vai te dar, não é o Egito que vai te dar. Quem protege a tua casa é Deus, quem guarda a tua família é Deus, quem guarda você no teu trabalho é Deus, aonde você coloca a planta dos teus pés, é Deus que te dá esta proteção. Eu estava, por esses dias, ainda esta semana, questionando um pouco sobre este assunto, principalmente devido ao contexto de pandemia em que estamos vivendo. Escute muito bem o que eu vou te falar. Eu acordei um dia de madrugada nesta manhã, para auxiliar minha filha a dormir. Ela acordou no meio da noite, e eu peguei ela ali no berço, coloquei no meu colo, e comecei a andar e a perambular pela casa. E enquanto eu estava fazendo isto, eu aproveitei a oportunidade e comecei a falar com Deus. Comecei a falar com Deus sobre coisas que estão acontecendo, principalmente nas nossas vidas. Parece que nós estamos desprotegidos. Parece que nós estamos imunes. Parece que nós não temos mais a mão de Deus sobre a nossa vida com o contexto em que estamos vivendo. Aí o Espírito Santo, de forma branda, suave e direta, ministrou ao meu coração. O Espírito Santo fez eu olhar para minha filha que estava nos meus braços, e ele ministrou as seguintes palavras para mim: olha para a tua filha, você está segurando ela no colo, ela é totalmente dependente de você, ou seja, você é quem protege ela. Ela não consegue nem se locomover na sua casa, é você que pega ela no berço e leva para onde ela precisa ir. E nesse momento eu comecei a chorar, porque o Espírito Santo falou assim para mim: assim também eu sou na tua vida. Eu te pego no colo nos momentos necessários. Sou eu que te abraço, sou eu que te protejo. Sou eu que pego você pela mão e te guio, te levo para onde você precisa ir. Você não entende nada e não vê o que está acontecendo no mundo espiritual, mas a tua proteção não vai vir de carros e cavalos. Sou eu quem te protejo. Eu gostaria que você recebesse essa palavra. Deus é quem protege. Então não cometa o mesmo erro de Salomão, de buscar proteção terceirizada, não. Pega a proteção do alto, porque é a melhor proteção que você vai ter na tua história. Segundo erro que Salomão comete. O terceiro erro então que Salomão vai cometer é muito interessante, porque enquanto Salomão ajuntava para si muitos carros e cavaleiros, e o número ia se multiplicando, as nações vizinhas entendiam que Salomão era um rei poderoso. Com isso ia bater continência para Salomão, mas não ia de mão vazia. O povo, quando ia visitar Salomão, levava prata, levava ouro.
E Salomão ficava engrandecido com o que estava acontecendo no seu reinado. A Bíblia diz então que ele começou a multiplicar para si agora prata e ouro. Salomão não estava querendo somente proteção. Salomão também estava querendo dizer para toda a nação que ele era o rei mais rico da face da terra. E a riqueza significava mais do que dinheiro para ele, significava poder, significava ostentação. E o erro que Salomão está cometendo aqui, muitos de nós muitas vezes cometemos. Porque achamos que aquilo que vai fazer a gente ser bem visto diante da sociedade não é o nosso Deus, mas aquilo que a gente tem, aquilo que a gente adquire com a vida. Salomão estava querendo mostrar uma vida para quem olhava para ele. Esse homem tem dinheiro, então eu preciso respeitar. Ele tem autoridade, ele tem poder. Mas nós precisamos entender que este erro que Salomão cometeu não pode ser cometido por nós, que somos igreja de Cristo. Porque quem tem que reinar na nossa vida, no nosso ser, é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que tem que nos adornar. É o Espírito Santo de Deus que tem que nos embelezar. É o Espírito Santo de Deus que tem que nos transformar de dentro para fora. E quem olhar para mim e para você tem que entender, está aqui uma pessoa, um crente que é cheio do Espírito Santo. E vou dizer mais, você acha que o inimigo da tua alma tem medo daquilo que você tem? Tem nada, mas um crente que é cheio do Espírito Santo, quando o inimigo olha para ele, ele chega à conclusão: com este daqui eu não posso, porque a Bíblia diz que aquele que está conosco é maior do que este. Então receba o poder do Espírito Santo, receba a autoridade do Espírito Santo. Não cometa este erro que Salomão cometeu. Seja inteligente, crente. Perceba que Salomão cometeu os erros e não cometa os mesmos erros na tua vida. E o quarto erro que Salomão vai cometer, a Bíblia diz que ele ajunta para si muitas mulheres. E quando Salomão faz isto, Salomão aqui vai destruir de vez o seu reinado. Vai destruir de vez a conexão que ele tinha com Deus. Tudo aquilo que ele havia recebido de Deus, naquelas simples palavras dizendo: Pai, me dá sabedoria, Salomão vai perder aqui. Porque quando Salomão começa a juntar para si, multiplicar muitas mulheres, o detalhe é que as mulheres não eram mulheres do seu povo, eram mulheres das nações vizinhas. Enquanto Salomão estava indo no Egito, dependendo do Egito, comprar carro do Egito, Salomão aproveitou e trazia também mulheres, tanto que a Bíblia diz que ele se casou com a filha de Faraó, as moabitas, edomitas, as mulheres das nações vizinhas que Deus havia dito que estas não podiam entrar para se casar com o povo, e o povo não podia se casar com estas. Salomão estava adquirindo para a sua vida. E o problema está aqui, porque quando Salomão começa a entrar por este caminho, Salomão agora vai começar a dividir também o coração. Salomão vai começar a dividir agora o relacionamento. Então eu começo a entender o significado da palavra vaidade na vida de Salomão. Porque uma vez que viver de forma vaidosa é viver adquirindo tudo aquilo que é insignificante diante de Deus, Salomão vai começar a viver assim. Uma vez que Deus escolheu o homem para viver um relacionamento de forma vertical, Salomão agora está esquecendo disto e está vivendo o relacionamento de forma horizontal. E isso é um perigo para nós. Mas como isso se aplica na vida de muitas pessoas? Porque o que está acontecendo com Salomão é o seguinte: Salomão está multiplicando para si muitas mulheres, e isso está desviando o relacionamento que ele tinha com Deus.
Agora ele já não consegue mais de forma devota e 100% entregar uma vida em adoração diante de Deus. Agora Salomão vai deixar de olhar para cima e vai começar a olhar de forma horizontal. A aplicação para as nossas vidas é da mesma forma, porque Deus nos escolheu para vivermos assim. Quando Deus nos chamou, quando Deus nos resgatou, nos lavou, nos purificou, Ele trouxe esse privilégio. Agora você já não é mais escravo e dependente de tudo aquilo que é oco e vazio nesta terra. Agora eu estou te chamando para viver um relacionamento, e não é de forma horizontal, mas é de forma vertical. Eu não estou escolhendo a tua vida para que você se relacione com as coisas desta vida, não. Eu estou te escolhendo para que você se relacione comigo. Porque o maior relacionamento que um homem e uma mulher pode ter na tua vida é o relacionamento com um amigo, Espírito Santo. E talvez você não está cometendo o erro de Salomão, de ajuntar para si muitas mulheres, mas talvez você se relaciona de forma em excesso com o aparelho de um celular. Talvez você se relaciona de uma forma em excesso com a sua internet, com o seu trabalho, e esquece que Deus está olhando lá de cima e está dizendo: cadê o nosso relacionamento de forma vertical? Tudo que você faz em excesso nesta vida, você se relaciona com isto de forma horizontal e esquece que você tem um Pai lá em cima, que morreu na cruz do Calvário, para que você esquecesse das coisas deste mundo e começasse a viver para Ele. E este erro que Salomão cometeu, o Espírito Santo ministra hoje ao teu coração: não cometa também. Mas irmão, o que eu tenho que fazer então para mim não cometer os erros que Salomão cometeu? Eu vou dizer para você, Salomão comete alguns erros na sua vida. Eu citei aqui 4 erros que Salomão cometeu. Mas o segredo para que você não cometa os erros que Salomão cometeu, eu poderia citar para você Tiago capítulo 4, versículo de número 7. E a Bíblia diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Perceba que essa palavra sujeição, o apóstolo Paulo também apresenta quando ele escreve aos Romanos capítulo 8, versículo 20. Paulo vai dizer que toda a criação agora está sujeita à vaidade. A palavra sujeitar-se significa depender de alguma coisa, ou obedecer a alguma coisa ou alguém. Então, quando nós nos sujeitamos a coisas desta vida, perceba, nós estamos vivendo de forma vaidosa. Mas aí Tiago, usado por Deus, traz uma palavra de sabedoria para que o seu povo, o povo de Deus, possa viver relacionamento de forma vertical. Tiago está dizendo: sujeitai-vos, pois, a Deus, ou seja, seja dependente de Deus. Obedeça primeiramente a Deus, sirva primeiramente a Deus. E aí, quando a gente pratica essa palavra, automaticamente a gente resiste ao inimigo da nossa alma, e a resistência faz com que ele foge da nossa vida. Talvez o que você precisa ouvir nesta noite é justamente isso. Comece hoje a sujeitar um pouquinho mais a tua vida a Deus. Comece hoje a depender um pouquinho mais de Deus. Comece hoje a servir um pouco mais a Deus, porque tudo que você precisa para parar de praticar os erros que Salomão praticou é justamente isto: sujeição a Deus. E eu acho interessante que Salomão falava isso com muita propriedade. Tanto que quando ele escreve o livro de Eclesiastes, ele começa dizendo que nesta vida tudo é vaidade. Tudo que tem na face da terra, tudo é vaidade. O que Salomão na verdade está querendo dizer é: tudo que existe aqui não tem significado nenhum diante da grandeza do nosso Deus. Salomão, com prioridade, com motivo de causa, ele pode dizer isto, porque Salomão experimentou, mas no final da sua vida ele entendeu: o meu Pai ainda me ama, o meu Deus
ainda quer se relacionar comigo. Então não tem por que eu continuar praticando os erros que eu estou praticando. Não tem por que eu querer ter proteção das coisas e com as coisas deste mundo. Não tem por que eu continuar voltando e dependendo das coisas que estão no Egito. Não tem por que eu multiplicar para mim muitas mulheres, não. Não tem por que também eu ajuntar para mim poder, sendo prata e ouro, para que as pessoas olhem para mim e vejam que eu tenho de fato autoridade, não. Não tem por que eu viver dessa forma, porque o que eu tenho em Deus é muito maior do que as coisas que o mundo pode me oferecer. E aí no final da sua vida, Salomão entende o real sentido da vida. Perceba que tudo que Salomão fazia no seu reinado, tinha duas palavras que precisamos observar aqui. Ele multiplicou para si. Perceba que a multiplicação de Salomão não era em prol do reino, não era em prol do povo, muito menos em prol da obra de Deus, não. O erro de Salomão está aqui. Tudo o que ele estava fazendo agora era em prol de si. Ele estava se esquecendo que ele precisava se sujeitar antes de tudo a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Quando Salomão começa a viver dessa forma, ele começa a desfrutar de coisas e começa a pagar alguns preços na sua vida. Mas chega uma hora que Salomão entende o processo de Deus. E ele vai concluir, eu concluo também a mensagem nesta noite. Eclesiastes capítulo 12 e o versículo 13. Salomão vai falar a frase mais linda da sua vida. Após viver uma vida cometendo erros, mas entendendo o que Deus tinha na vida dele, Salomão entende e deixa como um conselho para mim e para você. Salomão vai escrever, Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, as seguintes palavras: de tudo que você tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Este é o dever de todo homem. O que Salomão está dizendo é que a partir de agora, ele não vai mais se sujeitar às coisas deste mundo. O que Salomão está dizendo é que a partir deste momento, ele já não vai mais ficar dependente das coisas que o mundo pode lhe oferecer. O que Salomão está dizendo é que a partir de agora, ele já não vai mais servir as coisas vis e passageiras, que é tudo vaidade deste mundo. Salomão estava inserido em um mundo de vaidade, mas só que ele preferia ter um relacionamento de forma vertical, porque era Deus que ia cuidar da vida dele. Então ele entende, uma vez que Deus me chamou para temer a Ele e guardar os seus mandamentos, assim eu vou fazer, porque este é o dever de todo homem. Que esta palavra ministre ao teu coração, que o Espírito Santo de Deus alcance a tua vida neste momento, alcance a tua família neste momento, e que a proteção que você precisa, nós aqui profetizamos, não vai vir do mundo, mas vai vir da mão de Deus. A autoridade que você precisa não vai vir daquilo que você tem, mas vai vir da mão de Deus. E então não dependa das coisas desta vida, porque tudo aqui é passageiro, é vaidade. Mas observe as Escrituras, observe o que Salomão está dizendo. O fim é este, o dever de todo homem: temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Que esta palavra